Você arruinou a vida do meu filho. Essa criança foi um erro. Essas palavras saíram da boca de Dona Marlene numa tarde de domingo, enquanto eu embalava meu bebê de 3 meses nos braços. Ela estava na porta da minha sala minúscula, com aquele olhar que eu já conhecia bem, metade desprezo, metade pena. Mas naquele dia, ela cruzou uma linha que não tinha volta, porque uma coisa é me desprezar, outra completamente diferente é chamar meu filho de erro. Meu nome é Carolina, tenho 28 anos, e essa é a história de como me tornei mãe solo, de como sobrevivi aos piores julgamentos da minha própria sogra, e de como, anos depois, ela voltou pedindo perdão, mas já era tarde demais para algumas coisas. Tudo começou há 4 anos. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica no centro da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas e me dava uma certa independência. Morava sozinha num apartamento alugado, pequeno, mas arrumadinho. Tinha meus amigos, minha rotina, meus planos. A vida não era perfeita, mas era minha. Foi numa sexta-feira à noite, no aniversário de uma amiga em comum, que conheci o Felipe. Ele era bonito daquele jeito discreto, sabe? Não era o cara mais chamativo da festa, mas tinha um sorriso fácil e uma conversa boa. Começamos a falar sobre música, sobre filmes, sobre nada e sobre tudo. Quando percebi, já eram 3 da manhã e estávamos sentados na varanda, rindo de coisas bobas. Nos encontramos de novo na semana seguinte. E na outra. E na outra. Em 2 meses, estávamos namorando. Em 6, morando juntos. Tudo foi muito rápido, eu sei. Minha mãe sempre dizia que eu era impulsiva, que mergulhava de cabeça nas coisas sem pensar direito. Talvez ela tivesse razão. Mas eu estava apaixonada e Felipe parecia ser tudo o que eu sempre quis. Atencioso, carinhoso, presente. A Dona Marlene, mãe dele, foi educada comigo no começo. Sorrisos forçados, cumprimentos formais. Mas dava para sentir que havia algo ali, uma resistência, uma barreira invisível. Felipe dizia que era assim mesmo, que ela era difícil com todo mundo, que eu não devia levar para o lado pessoal. Ela só precisa de tempo para te conhecer melhor, ele repetia. Eu acreditei. A gravidez não foi planejada. Foi no mês de dezembro, depois de um réveillon que passamos na praia. Eu já estava estranhando o atraso, mas não queria criar expectativas. Comprei o teste numa farmácia do bairro, escondi na bolsa como se fosse contrabando e fiz sozinha, num domingo de manhã, enquanto Felipe dormia. 2 linhas. Sentei no chão do banheiro e fiquei ali, olhando para aquele plástico branco, tentando processar. Grávida, eu, aos 24 anos. Com um relacionamento de menos de 1 ano. Num apartamento minúsculo. Com um salário que mal cobria o aluguel. O medo veio como uma onda gelada. Mas logo depois, bem devagar, veio outra coisa. Uma pontinha de esperança. De curiosidade. De alegria. Eu toquei minha barriga ainda lisa e pensei, tem alguém aqui dentro. Alguém meu. Meu e do Felipe. Contei pra ele naquela mesma noite. A reação inicial foi de susto, óbvio. Ele ficou pálido, passou a mão no cabelo umas 15 vezes, caminhou pela sala. Mas depois me abraçou e disse, a gente vai dar um jeito. Vai ficar tudo bem. Eu acreditei de novo. Contar para a Dona Marlene foi bem diferente. Fomos até a casa dela numa quarta-feira à noite. Era uma casa grande num bairro nobre, cheia de móveis de madeira escura e fotos emolduradas. Ela nos recebeu na sala, serviu café em xícaras de porcelana e esperou. Felipe engoliu seco e soltou. Mãe, a Carol tá grávida. A gente vai ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Marlene não gritou, não chorou, não fez escândalo. Ela só ficou ali muito quieta, olhando para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois, lentamente, colocou a xícara de volta no pires e disse, com uma calma arrepiante. Vocês têm certeza de que querem seguir com isso? Seguir com isso, como se fosse um projeto, um plano de negócio, uma compra que ainda dava para cancelar. Claro que sim, Felipe respondeu meio inseguro. Ela suspirou fundo. Felipe, você mal começou a trabalhar direito. Vocês moram num apartamento que não cabe nem vocês dois. Como vão criar uma criança? A gente dá um jeito, ele repetiu, mas a voz saiu mais fraca dessa vez. Dona Marlene virou para mim. Aquele olhar, frio, calculista. Carolina, você entende que isso vai mudar completamente a vida dele, né? Os planos, a carreira, tudo. Eu senti o sangue ferver. E a minha vida? Você acha que não muda a minha também? Você é mulher. É diferente. Foi a primeira vez que eu ouvi aquilo dela. Você é mulher. É diferente. Como se meu futuro valesse menos. Como se minha carreira fosse descartável. Como se eu tivesse nascido para isso e ele não. Saímos de lá em silêncio.
No carro, Felipe segurou minha mão e disse que ia ficar tudo bem. Mais uma vez, eu quis acreditar. A gravidez foi difícil desde o começo. Enjoos violentos que me faziam faltar no trabalho. Cansaço extremo. Tonturas. Mas o pior não eram os sintomas físicos. Era sentir o Felipe se distanciando devagar, como maré vazando. Ele começou a chegar tarde. Sempre com uma desculpa. Reunião no trabalho, happy hour com os colegas, compromisso de última hora. Deixou de fazer aquelas coisas pequenas que fazem diferença, perguntar como foi meu dia, trazer um chocolate que eu estava com vontade, segurar meu cabelo quando eu vomitava. Aos poucos fui ficando sozinha. Nas consultas de pré-natal, eu ia sozinha. Nas compras pro bebê, eu ia sozinha. Nas noites em que acordava assustada, com medo de tudo que estava por vir, eu ficava sozinha, olhando pro teto escuro. Você tá bem? Eu perguntava. Tô só cansado, Carol. Trabalho tá pesado. Sempre a mesma resposta. Sempre a mesma distância crescendo entre a gente. Eu ouvia ele conversando com a mãe ao telefone, sempre em voz baixa, sempre saindo da sala quando eu chegava perto. Uma vez, escutei sem querer. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Como se eu e nosso bebê fossemos um problema sem solução. Arthur nasceu numa madrugada de agosto. O parto foi longo, exaustivo, doloroso. 14 horas de trabalho de parto. Felipe estava lá, mas parecia ausente, olhando pro celular, andando pelo corredor. Quando finalmente pegaram meu filho e colocaram no meu peito, eu chorei tanto que quase não conseguia enxergar o rostinho dele. Ele era perfeito. Minúsculo, vermelhinho, com olhos arregalados tentando entender esse mundo novo. Toquei cada dedinho, cada fio de cabelo ralo e soube, com absoluta certeza, que eu faria qualquer coisa por aquele menino. Ele é lindo, Felipe disse, mas a voz saiu estranha, distante. Dona Marlene apareceu no hospital no dia seguinte. Trouxe flores, um buquê enorme e caro. Olhou pro Arthur no berço e fez um comentário sobre ele ser pequeno demais. Não pegou ele no colo. Ficou 10 minutos e foi embora, dizendo que tinha compromissos. Voltamos para casa 3 dias depois. E foi ali que tudo começou a desmoronar de verdade. As primeiras semanas com um recém-nascido são um tipo especial de inferno. Ninguém te prepara de verdade. As pessoas falam sobre noites sem dormir, mas não explicam o que é ficar acordada 48 horas seguidas, num estado de exaustão tão profundo que você esquece seu próprio nome. Não explicam o que é ter os mamilos rachados, sangrando, e ainda assim ter que amamentar porque é isso que seu filho precisa. Não explicam a solidão de segurar um bebê que chora sem parar, às 3 da manhã, e não ter ninguém para dividir esse peso. Felipe voltou a trabalhar uma semana depois. Saía cedo, voltava tarde. Eu ficava sozinha com Arthur o dia inteiro, tentando entender os choros diferentes, as necessidades, os ritmos. Trocava fralda a cada meia hora. Amamentava a cada 2. Lavava roupa, porque bebê suja roupa num volume impossível. Tentava cozinhar alguma coisa. Tentava tomar banho. Geralmente não conseguia. Teve um dia que eu olhei no espelho e levei um susto. Cabelo oleoso, preso num coque desleixado. Olheiras roxas. Manchas de leite na camiseta. Eu mal me reconheci. Felipe, eu preciso de ajuda, pedi numa noite. Eu tô ajudando. Eu trabalho o dia todo para sustentar a casa. Eu também trabalhava. E agora tô aqui, cuidando do nosso filho sozinha. Você quer que eu faça o quê? Eu não tenho leite. Não adianta eu ficar acordado ouvindo ele chorar. Foi nessa discussão que eu percebi. Ele não via Arthur como responsabilidade dele. Via como responsabilidade minha. Ele tinha ajudado gerando, pronto. O resto era comigo. Dona Marlene começou a aparecer mais. Sempre sem avisar. Sempre no pior momento. Tocava a campainha e eu tinha que largar o que estava fazendo, geralmente amamentando ou tentando fazer Arthur dormir, para atender. Ela entrava, olhava ao redor com aquela expressão e fazia comentários. Nossa, que bagunça! Você não penteou o cabelo hoje? O bebê tá chorando muito. Será que é fome? Como se eu não soubesse. Como se eu não estivesse ali, 24 horas por dia, tentando decifrar cada sinal. Um dia, ela chegou e encontrou a pia cheia de louça. Eu tinha acabado de conseguir colocar Arthur para dormir depois de 2 horas tentando, e tinha desabado no sofá. Estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Carol, isso não pode. Uma casa precisa estar em ordem. Marlene, eu tô fazendo o melhor que posso. O melhor? Olha o estado disso aqui. Então por que você não lava, já que tá tão preocupada? O silêncio foi cortante. Ela nunca lavou, mas também nunca deixou de comentar. Foi num domingo à tarde que aconteceu o pior. Arthur tinha 3 meses.
Ainda era minúsculo, ainda mamava a cada 2 horas, ainda acordava toda noite. Eu estava num nível de cansaço que não consigo nem descrever. Tinha perdido 7 quilos. Tinha crises de choro do nada. Tinha esquecido a última vez que tinha dormido mais de 2 horas seguidas. Dona Marlene apareceu, como sempre, sem avisar. Felipe tinha saído. Pro jogo, acho, ou para algum bar com os amigos, não me lembro. Eu estava no sofá com Arthur no colo, tentando fazê-lo arrotar. Você precisa descansar, Carolina. Você tá péssima. Eu sei. Não é saudável pro bebê ter uma mãe nesse estado. Respirei fundo. Contei até 10. Marlene, por favor. Não agora. Eu só tô tentando ajudar. Não tá ajudando. Tá me julgando. Ela ficou quieta por um momento. Depois veio o golpe. Você sabe que o Felipe não tá feliz, né? Meu coração parou. Como? Ele não fala, mas eu vejo. Ele tá exausto. Ele não planejava isso. Vocês não estavam prontos. Nós decidimos juntos ter esse bebê. Você decidiu. Você engravidou e colocou ele numa posição difícil. Senti a raiva subindo. Eu não engravidei sozinha, Marlene. Mas foi você quem quis seguir com isso. Seguir com isso? Isso tem um nome. É Arthur. É seu neto. Foi aí que ela disse. Um neto que não devia existir. Você arruinou a vida do meu filho. Essa criança foi um erro. Tudo parou. O mundo inteiro silenciou. Até Arthur, que estava inquieto, ficou quieto no meu colo. Olhei para ela, para aquela mulher com seu corte de cabelo impecável e suas unhas feitas, e algo quebrou dentro de mim. Sai da minha casa. Carol, sai da minha casa agora. Minha voz saiu num grito que assustou até a mim mesma. Arthur começou a chorar. Dona Marlene ficou ali parada com uma expressão entre choque e indignação. Você vai se arrepender de falar assim comigo. Não vou, porque você acabou de chamar meu filho de erro. E isso eu não perdoo. Nunca. Sai daqui antes que eu faça algo pior. Ela foi embora batendo a porta. Desabei no chão, chorando, com Arthur nos braços. Embalei ele, tentando me acalmar, tentando acalmar meu bebê que chorava sem entender por que a mãe dele estava tão destruída. Erro. Ela tinha chamado meu filho de erro. Contei pro Felipe naquela noite. Esperava que ele ficasse do meu lado. Esperava que defendesse nosso filho. Esperava, sei lá, alguma indignação, alguma raiva. Não foi o que aconteceu. Carol, ela não quis dizer isso. Ela só estava nervosa. Ela disse que nosso filho foi um erro. Como você pode passar pano pra isso? Não tô passando pano, mas você também não precisava gritar com ela daquele jeito. É minha mãe. E ele é seu filho. Eu sei disso. Você acha que eu não sei? Então por que você não tá furioso? Por que não tá exigindo que ela se desculpe? Silêncio. Felipe olhou pra mim, e pela primeira vez eu vi claramente o que estava ali. Ressentimento. Cansaço. Arrependimento. Às vezes eu penso se a gente não tomou a decisão errada, ele disse, baixinho. Foi como levar um soco. Você pensa que foi um erro ter nosso filho? Eu não disse isso. Acabou de dizer. Não, eu disse que às vezes eu penso se não tomamos a decisão errada. Se não era cedo demais. Se a gente estava pronto. Mas ele tá aqui, Felipe. Arthur tá aqui. É uma pessoa. É seu filho. Eu sei. Mas isso não muda o fato de que tudo ficou mais difícil. Nessa noite, eu entendi que tinha perdido o Felipe. Talvez nunca tivesse realmente o tido. Talvez ele sempre tivesse sido fraco demais para enfrentar a mãe, para assumir as consequências, para ser o pai que Arthur precisava. 2 semanas depois, ele foi embora. Não teve grito. Não teve briga. Ele simplesmente fez as malas numa tarde de sábado e disse: eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Pensar no quê? Em tudo. Em nós. Eminência, em como continuar. Continuar? Felipe, a gente tem um filho. Não dá pra apertar pause na vida. Eu sei, mas eu não tô conseguindo. Eu não sei se consigo fazer isso. Ele saiu. Levou 2 malas e saiu. Deixou eu e Arthur ali, naquele apartamento pequeno, com um monte de contas pra pagar e um futuro completamente incerto. Sentei no chão da sala e chorei até não ter mais lágrimas. Arthur dormia no carrinho, alheio a tudo. Tão pequeno, tão inocente, tão dependente de mim. E foi nesse momento, nesse chão frio, com o coração despedaçado, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não importa o que aconteça. Não importa o que eu tenha que fazer. Esse menino vai crescer amado. Vai crescer sabendo que é a melhor coisa que já me aconteceu. Vai crescer forte e feliz, porque se ninguém mais acredita nele, eu acredito. Os primeiros meses como mãe solo foram brutais. Tive que voltar a trabalhar quando Arthur tinha 4 meses. Não tinha escolha.
O dinheiro que Felipe mandava, quando mandava, não cobria nem metade das contas. Encontrei uma vaga de atendente no mercado perto de casa. Turno de 6 horas, salário mínimo, mas me deixavam levar Arthur comigo nos primeiros meses. Eu trabalhava com ele amarrado num sling. Atendia clientes, repunha produtos, limpava prateleiras, tudo com meu bebê grudado em mim. Amamentava nos intervalos, trocava fralda no banheiro minúsculo do estabelecimento. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com julgamento. Ouvi comentários. Coitada, tão nova e já com filho. Será que o pai abandonou? Devia ter pensado antes. Fingi que não ouvia. Segui em frente. Quando Arthur fez 6 meses, precisei colocá-lo numa creche pública. Deixar ele ali pela primeira vez foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ele chorou. Eu chorei. A moça da creche teve que literalmente arrancar ele dos meus braços. Passei o dia inteiro no trabalho com o coração apertado, olhando pro celular a cada 5 minutos, esperando alguma notícia ruim. Quando fui buscá-lo no fim do dia, ele estava dormindo tranquilo. A professora disse que ele tinha chorado um pouco, mas tinha se acalmado e até brincado com os outros bebês. Segurei ele no colo e chorei de alívio. A rotina era massacrante. Acordava às 5 da manhã. Preparava Arthur, me preparava, saía de casa correndo. Deixava ele na creche às 6h30. Ia pro mercado. Trabalhava 6 horas em pé sorrindo para clientes, aguentando grosserias, carregando peso. Buscava Arthur às 5 da tarde. Voltava para casa no ônibus lotado com ele no colo, tentando protegê-lo dos empurrões. Em casa era outra jornada, dar banho, fazer comida, dar janta, brincar um pouco, colocar para dormir. Depois, limpar a casa, lavar roupa, preparar as coisas do dia seguinte. Quando finalmente ia deitar, era meia-noite. Dormia 3, 4 horas. Arthur acordava para mamar. Acordava de novo. E de novo. Às 5 da manhã, recomeçava. Final de semana? Não existia. Era dia de fazer compras, limpar a casa de verdade, levar Arthur no postinho para consulta. Eu vivia no piloto automático. Café e força de vontade. Felipe continuava distante. Visitava Arthur uma vez por mês, quando muito. Ficava 1 hora, brincava um pouco, tirava foto pro Instagram e ia embora. Mandava pensão atrasada. Não perguntava como a gente estava. Não ligava para saber se Arthur tinha ficado doente, se tinha aprendido algo novo. Era como se a gente não existisse direito para ele. Dona Marlene? Desapareceu. Depois daquele domingo fatídico, nunca mais apareceu. Não ligou, não mandou mensagem, não quis saber do neto. Foi como se ela tivesse tirado a gente da vida dela com a mesma facilidade com que apaga um número da agenda. Às vezes, eu sentia raiva. Outras, um alívio estranho. Pelo menos não tinha ninguém me julgando o tempo todo. Arthur crescia. E a cada mês, ele me dava uma razão nova para continuar. O primeiro sorriso de verdade. A primeira vez que segurou meu dedo com firmeza. A primeira vez que falou mamã. A primeira vez que deu os passinhos trêmulos pela sala. Eu fotografava tudo. Guardava tudo, porque cada conquista dele era uma conquista minha também. Teve um dia que ele tinha 1 ano e meio, e eu cheguei em casa exausta, depois de um turno duplo que fiz para pagar o aluguel atrasado. Sentei no sofá, tirei o sapato, e ele veio correndo com os passinhos desajeitados, se jogou no meu colo e disse: "Mamãe bonita." Não sei de onde ele tirou isso. Não sei por quê, mas eu desabei a chorar. Chorei tanto que ele ficou preocupado, tocou meu rosto com as mãozinhas gordas e disse: "Não chora, mamãe. Eu aqui, como se a presença dele resolvesse tudo. E de certa forma, resolvia. Quando Arthur completou 2 anos, tomei uma decisão importante. Ia tentar uma vida melhor. Não podia ficar naquele mercado para sempre. Precisava de um emprego melhor, um salário melhor. Por mim e por ele. Comecei a fazer um curso técnico online de administração, nas madrugadas, depois que Arthur dormia. Estudava até meus olhos arderem. Fazia trabalhos, provas, tudo no celular, porque não tinha computador. Levou 8 meses, mas me formei. Mandei currículos. Dezenas. Centenas. Recebi vários nãos. Mas também recebi alguns talvez. E finalmente um sim. Uma empresa de logística me chamou para trabalhar como assistente administrativa. Salário melhor. Horário melhor. Benefícios. Quando recebi a notícia, abracei Arthur tão forte que ele reclamou. Dancei com ele pela sala. Cantei. Chorei. A gente vai ficar bem, meu amor. Mamãe conseguiu. A gente vai ficar bem. A vida começou a melhorar devagar. Com o salário novo, consegui sair daquele apartamento minúsculo e alugar um lugar melhor. 2 quartos, numa área mais tranquila.
Arthur tinha um quarto só dele. Pintei as paredes de azul claro, coloquei adesivos de estrelas no teto. Ele amou. Comprei uma cama de verdade pra mim, uma TV pequena, móveis simples, mas nossos. Pela primeira vez em 3 anos, respirei aliviada. Claro que ainda era difícil, ainda era cansativo, ainda tinha contas pra pagar, noites mal dormidas, preocupações. Mas era diferente. Havia esperança, havia dignidade. Arthur entrou numa escolinha melhor, fez amigos. Começou a falar frases inteiras, a fazer perguntas sem parar, a desenhar. Eu colava os desenhos dele na geladeira. Cada rabisco era uma obra-prima. Foi num dia de fevereiro, 3 anos e meio depois daquele domingo terrível, que recebi a ligação. Número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez aceitar. Alô? Carol? É a Marlene. Meu sangue gelou. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Carol, por favor, não desliga. Eu preciso falar com você. A voz dela estava diferente. Trêmula, quase irreconhecível. O que você quer? Eu queria pedir perdão. Ri, uma risada amarga sem humor. Perdão? Depois de 3 anos e meio? Eu sei que não tenho direito. Mas, Carol, eu fiz besteira. Uma besteira enorme. E eu não sei como consertar. Não dá pra consertar, Marlene. Você chamou meu filho de erro. Você sumiu da vida dele. Você virou as costas quando a gente mais precisava. Eu sei, ela disse, e agora estava chorando. Eu sei de tudo isso. E eu tô com vergonha. Tô com vergonha do que fiz, do que disse. Eu não reconheço a mulher que falou aquelas coisas. Então por que tá ligando agora? Silêncio do outro lado. Porque eu tô doente, Carol. Câncer. E eu não sei quanto tempo me resta. E antes de ir, eu preciso pelo menos tentar pedir perdão. E conhecer meu neto de verdade. Foi como receber um balde de água fria. Doente. Câncer. Tempo contado. Parte de mim quis sentir pena. Outra parte, a que ainda sangrava das feridas antigas, não sentiu nada. Marlene, eu sinto muito que você tá doente. De verdade. Mas Arthur não é um troféu que você pode pegar agora porque tá com medo de morrer. Ele é uma criança. Uma criança que nunca teve avó porque a avó dele decidiu que ele era um erro. Eu não penso mais assim. Carol, por favor. Eu vou pensar, ok? Mas não prometo nada. E se eu deixar você ver ele, vai ser nos meus termos. No meu tempo. Pelo bem do Arthur, não pelo seu. Desliguei antes que ela respondesse. Fiquei ali segurando o celular, tremendo. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar naquela ligação. Falei com uma amiga. Falei com minha psicóloga, sim, eu tinha começado terapia, a empresa oferecia como benefício e eu agarrei com unhas e dentes. Falei até com a professora de Arthur, tentando entender o que seria melhor. Todas disseram basicamente a mesma coisa. A decisão é sua, mas pense no Arthur. Pense no que é melhor pra ele. E era isso que me dilacerava. Porque o melhor pro Arthur era ter família, ter amor, ter conexões. Mas também era ser protegido de quem já tinha machucado antes. Marlene ligou mais 2 vezes. Eu não atendi. Na terceira vez, mandou uma mensagem longa. Falava da doença, do tratamento, do arrependimento. Falava de como tinha sido orgulhosa, arrogante e cega. Falava de como tinha pressionado Felipe a abandonar a gente porque acreditava que ele merecia coisa melhor. Falava de como tinha percebido tarde demais que tinha destruído a própria chance de conhecer o neto. No final, escreveu: eu não espero que você me perdoe. Eu não me perdoei. Só queria uma chance de olhar nos olhos do Arthur e dizer pra ele que ele não é um erro. Que ele nunca foi. Que eu que errei. Errei feio. E que se eu pudesse voltar no tempo mudaria tudo. Chorei lendo aquilo. Não porque perdoei. Mas porque era exatamente o que eu precisava ouvir 3 anos antes. Decidi dar uma chance. Uma, pequena. Marquei um encontro num parque público numa tarde de sábado. Lugar aberto, gente em volta, segurança. Avisei Marlene que seria só meia hora e que se Arthur ficasse desconfortável, a gente ia embora. Ela aceitou tudo. Preparei Arthur da melhor forma possível. Ele tinha 3 anos e meio, não entendia muito bem o conceito de avó, mas expliquei que ia conhecer uma pessoa da família do papai. Ela é legal? Ele perguntou. Engoli seco. Eu espero que sim, meu amor. Chegamos no parque e ela já estava lá. Sentada num banco, usando um lenço na cabeça, cabelo caindo do tratamento e imaginei. Mais magra, mais pálida, mais humana. Quando nos viu, levantou devagar. Olhou para Arthur e os olhos dela encheram de lágrimas. Oi, Carol. Oi.
Ela olhou pro Arthur, agachou na altura dele, mantendo distância respeitosa. Oi, Arthur. Meu nome é Marlene. Arthur se escondeu atrás da minha perna, tímido. Segurei a mão dele, dando segurança. Diz oi, meu amor. Não precisa ter medo. Oi, ele murmurou baixinho. Marlene sorriu, mas o sorriso tremeu. Ela estava chorando. Você é tão bonito, tão grande. E eu perdi tudo isso. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo. Não respondi. Só fiquei ali segurando meu filho, observando. Arthur, eu trouxe uma coisa pra você. Ela tirou da bolsa um carrinho de brinquedo vermelho brilhante. Você gosta de carrinhos? Os olhos dele iluminaram. Ele olhou pra mim, pedindo permissão. Assenti. Ele pegou o carrinho, examinou com curiosidade e começou a fazê-lo andar pelo banco. Marlene olhou pra mim. Eu sei que desculpas não mudam o passado. Sei que não apagam o que eu disse, o que eu fiz. Mas Carol, do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu fui uma pessoa horrível. Deixei meu orgulho, meus preconceitos, minhas expectativas ridículas sobre o que a vida do meu filho deveria ser. Deixei tudo isso me cegar para algo precioso. Ela apontou pro Arthur, que brincava alheio à nossa conversa. Ele é precioso. E você fez um trabalho incrível. Sozinha. Sem ajuda. Sem apoio. Eu vejo como ele é saudável, como ele é feliz, como ele confia em você. E me odeio por não ter estado aqui, por não ter ajudado, por ter tornado tudo mais difícil. Respirei fundo. Você não faz ideia do quanto suas palavras me destruíram, Marlene. Não faz ideia do quanto eu chorei, do quanto duvidei de mim mesma, do quanto tive medo de não ser suficiente. Porque se até a avó dele achava que ele era um erro, quem era eu para achar diferente? Você era a mãe dele, e eu deveria ter visto isso. Deveria ter te apoiado. Deveria ter sido a avó que ele merecia. É tarde demais para ser essa avó, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ela baixou a cabeça. Eu sei, mas será que é tarde demais para tentar ser pelo menos uma presença? Mesmo que pequena, mesmo que do jeito que você permitir? Olhei pro Arthur, que agora fazia barulhinhos de motor com a boca enquanto empurrava o carrinho. Tão inocente, tão puro. Eu não sei, Marlene. Preciso pensar. Preciso ver se isso é bom para ele. Eu entendo. E vou respeitar qualquer decisão que você tomar. Só, obrigada. Por ter vindo. Por ter me dado essa chance. Naquela noite, depois de colocar Arthur para dormir, fiquei pensando muito. Liguei para minha mãe, que morava em outra cidade e me apoiava como podia, sempre à distância. Mãe, não sei o que fazer. Minha filha, eu não posso decidir por você. Mas vou te dizer uma coisa, perdão não é para quem machucou. É para quem foi machucado. É para libertar seu coração do peso. Isso não significa esquecer. Não significa deixar ela fazer o que quiser. Significa escolher não carregar mais esse veneno. Mas e se ela magoar ele? E se ela decepcionar ele? Aí você protege ele. Como sempre protegeu. Mas Carol, todo mundo merece uma segunda chance. Até quem errou feio. A questão é, que tipo de pessoa você quer ser? A que repete o ciclo de rejeição ou a que ensina seu filho sobre misericórdia? Deitei naquela noite sem resposta, mas com o coração um pouquinho mais leve. Durante as semanas seguintes, Marlene continuou mandando mensagens. Nada invasivo. Só coisas pequenas. Uma foto de uma roupa que tinha visto e achou que Arthur ia gostar. Uma receita de bolo de cenoura que ela lembrou que eu gostava. Perguntas simples sobre como ele estava, se tinha crescido, se estava falando bem. Eu respondia com parcimônia. Mas respondia. E aos poucos, algo foi mudando. Não foi perdão instantâneo. Não foi esquecer tudo. Mas foi abrir uma fresta. Uma pequena possibilidade. Marquei um segundo encontro. Depois um terceiro. Sempre em lugares públicos. Sempre no meu controle. Marlene nunca exigiu mais do que eu oferecia. Nunca reclamou. Nunca tentou forçar uma intimidade que não existia. Ela vinha, ficava o tempo que eu permitia, brincava com Arthur no nível que ele aceitava e ia embora agradecendo. Até o Felipe começou a aparecer mais. Aparentemente a doença da mãe tinha sacudido ele também. Tinha feito ele repensar as próprias escolhas. Ele começou a visitar Arthur com mais frequência, a pagar a pensão em dia, a perguntar sobre a rotina. Não voltamos. Nem de longe. Aquele navio tinha naufragado fazia tempo, mas ele estava tentando ser um pai melhor. E isso, pelo menos, era algo. 6 meses depois do primeiro encontro no parque, Marlene me ligou. Carol, posso te pedir um favor? Um grande? Depende. Meu aniversário é semana que vem. Vou fazer um almoço pequeno, só família próxima. Você e o Arthur poderiam ir? Meu primeiro instinto foi dizer não. Era muito.
Era rápido demais. Mas então pensei, ela está doente. Pode não ter muitos aniversários pela frente. E Arthur merecia conhecer essa parte da história dele, mesmo que dolorosa. Vou pensar. Conversei com Arthur, no nível que ele podia entender. Meu amor, a Marlene, aquela senhora que a gente encontra no parque, tá fazendo aniversário. Ela convidou a gente para um almoço. Você quer ir? Vai ter bolo? Ri. Acho que sim. Então eu quero. Simples assim. Criança vê o mundo de forma tão mais simples. O almoço foi estranho, não vou mentir. A casa continuava a mesma. Grande, imponente, cheia de móveis caros. Mas parecia diferente. Menos fria, talvez. Ou talvez eu que estava diferente. Havia poucas pessoas. O Felipe e a namorada nova dele. Uma tia. Um primo. Todo mundo educado. Todo mundo cuidadoso ao redor de Arthur. Marlene tinha preparado uma mesa linda. Comidas deliciosas. E sim, tinha bolo. Um bolo de chocolate enorme com cobertura colorida. Arthur ficou encantado. Durante o almoço, Marlene fez questão de sentar perto dele. Conversava baixinho, perguntava sobre os desenhos favoritos dele, sobre a escolinha. Arthur, que já estava mais acostumado com ela depois dos encontros no parque, respondia animado. Em determinado momento, ela olhou para mim, do outro lado da mesa, e articulou em silêncio: "Obrigada." Apenas acenei com a cabeça. Depois do almoço, quando Arthur estava brincando no quintal com o primo, Marlene me puxou para um canto da sala. "Carol, eu não sei quanto tempo ainda tenho. Os médicos não são muito otimistas. Mas eu queria que você soubesse uma coisa. Esperei. Esses últimos meses conhecendo o Arthur, vendo ele crescer mesmo que de longe, mesmo que pouco, foram os melhores meses que tive em anos. Porque me fizeram perceber o que realmente importa. Não é status, não é controle, não é ter a vida perfeita que imaginei. É amor, é família, é estar presente." Ela segurou minha mão. "Você me deu um presente que eu não merecia. Me deu a chance de conhecer meu neto, de estar na vida dele mesmo que nas bordas. E eu nunca vou conseguir agradecer suficientemente por isso." Senti os olhos arderem. "Marlene, eu não fiz isso por você. Fiz pelo Arthur, porque ele merece ter o máximo de amor possível na vida dele. Eu sei. E é por isso que você é uma mãe incrível. É por isso que aquele menino é tão feliz, tão seguro, porque ele tem você." Foi a primeira vez que ela reconheceu de verdade o trabalho que eu tinha feito, a luta que tinha travado, a mãe que eu era. E não vou mentir, aquilo curou algo em mim. Não curou tudo. A mágoa ainda existia. A lembrança das palavras terríveis ainda doía. Mas havia espaço agora para algo além da dor. Havia espaço para compreensão, para compaixão. Marlene faleceu 4 meses depois. O câncer avançou rápido. Ela passou as últimas semanas num hospital, fraca, mas sempre pedindo notícias do Arthur. Eu levava ele para visitar. Não sempre, não queria traumatizar meu filho com imagens pesadas. Mas de vez em quando, em dias que ela estava melhor, a gente ia. Arthur levava desenhos, contava histórias da escola. Fazia ela sorrir mesmo quando ela mal conseguia falar. Na última visita, uma semana antes dela partir, ela segurou a mãozinha dele e disse: "Arthur, você é a coisa mais especial que aconteceu na minha vida. E eu sinto muito por ter demorado tanto para perceber isso." Ele não entendeu muito bem. Só deu um beijinho na testa dela e disse: "Melhora logo, vó." Ela morreu numa terça-feira de manhã. Sozinha, mas em paz, segundo as enfermeiras. O funeral foi pequeno, simples. Felipe me pediu para levar Arthur. Ele não precisa ficar para tudo. Mas acho que seria importante ele se despedir. Concordei. Arthur colocou um desenho no caixão. Era um desenho da gente, eu, ele e uma figura que ele disse ser a avó Marlene. Todo mundo junto, de mãos dadas, sorrindo. Chorei tanto naquele dia. Não sei nem explicar direito porquê. Era um emaranhado de sentimentos. Tristeza, alívio, raiva residual, perdão incompleto, gratidão estranha. Felipe me abraçou depois da cerimônia. Obrigado por ter sido maior que tudo isso. Por ter deixado ela conhecer o Arthur. Por ter dado essa chance. Eu não fiz por ela. Nem por você. Eu sei. Você fez pelo nosso filho. Como sempre fez. Pela primeira vez, achei que ele realmente entendia. Hoje, Arthur tem 5 anos. É um menino esperto, engraçado, cheio de energia. Adora desenhar, adora super-heróis, adora fazer perguntas impossíveis que me deixam sem resposta. Ainda moro no mesmo apartamento de 2 quartos. Ainda trabalho na mesma empresa, mas fui promovida. Agora sou coordenadora. Ganho melhor. Consigo pagar as contas sem desespero. Até sobra um pouquinho no fim do mês. Felipe continua presente, dentro das limitações dele.
Não é o pai perfeito, longe disso. Mas é presente. Visita, paga pensão, leva Arthur para passar alguns fins de semana. Arthur o ama, e isso basta. Conheci alguém há alguns meses. Um cara legal que trabalha na mesma empresa. Alguém que não se assustou quando soube que eu tinha filho, que na verdade achou isso incrível. A gente tá indo devagar, sem pressa, mas tem sido bom, tem sido leve. Olho para trás e vejo a jornada que percorre. Vejo a menina de 24 anos, grávida, assustada, sentada naquele banheiro. Vejo a mãe exausta, sozinha, chorando no chão da sala. Vejo a mulher que quase desistiu várias vezes, mas nunca desistiu de verdade. E vejo quem eu me tornei. Não sou perfeita. Longe disso. Ainda tenho dias difíceis. Ainda acordo cansada. Ainda tenho contas para pagar, preocupações, medos. Mas sou forte. Sou resiliente. Sou uma lutadora. E principalmente, sou a mãe que o Arthur precisa. Às vezes, quando coloco ele para dormir, fico olhando para aquele rostinho tranquilo e penso em tudo que passamos juntos. Penso nas palavras da Marlene naquele domingo terrível. Essa criança foi um erro. E penso no que quero dizer para ela, onde quer que esteja. Você estava errada. Tão errada. Arthur não foi um erro. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Foi o que me deu propósito. Foi o que me fez descobrir uma força que eu nem sabia que tinha. Ele me ensinou sobre amor incondicional. Sobre sacrifício. Sobre levantar quando tudo diz para você ficar no chão. E sim, você implorou perdão. E sim, eu dei uma chance. Mas não foi pelo seu bem. Foi pelo dele. Porque todo mundo merece conhecer sua história, até as partes doloridas. Espero que você tenha partido em paz, sabendo que seu neto é amado. Muito amado. Não por você, você perdeu essa chance. Mas por mim. Por mim, que nunca duvidei, nem por um segundo, de que ele era a melhor coisa do mundo. Arthur mexeu no sono, resmungou alguma coisa e se aconchegou melhor no travesseiro. Dei um beijo na testa dele e sussurrei. Você é meu milagre. Meu presente. Meu tudo. Apaguei a luz do quarto e fui para a sala. Fiz um chá. Sentei no sofá. Olhei ao redor daquele apartamento pequeno, mas cheio de vida, cheio de amor. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que tinha esquecido como era. Paz. Então, se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de alguma forma, por favor, me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Me conta se você também já passou por algo parecido, se conhece alguém que passou, ou se simplesmente se emocionou com o relato da Carol. E por favor, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente compartilha histórias reais, histórias de luta, de superação, de mães que não desistem mesmo quando o mundo inteiro diz para desistir. Toda semana tem relato novo. E quem sabe a próxima história que vai tocar seu coração pode estar esperando por você. Um beijo enorme de quem te entende, de quem te enxerga, de quem sabe que ser mãe, especialmente mãe solo, é a missão mais difícil e mais bonita do mundo. Te vejo no próximo relato.